Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Compaixão, com a palestrante Lenir Rezende, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Vamos aos nossos amigos do plano visível e do plano invisível. Aqueles que nos acompanham, que nos assessoram, aqueles que vigiam os nossos passos, que estão atentos às nossas ações, aqueles que nos abraçam, que nos envolvem num clima de amor, de empatia. Vamos todos juntos, irmanados num só sentimento, agradecer a Jesus, o sublime benfeitor de nossas vidas, para que possamos aprender um pouco mais das benesses do seu amor, do seu legado da Boa Nova, abrindo os horizontes do nosso entendimento, da nossa compreensão, e assimilarmos com a alma o seu convite primoroso para a libertação das nossas dependências, a libertação das formas que estamos ainda acorrentados em nosso pessimismo, em nossa insegurança, em nosso egocentrismo. Ó Senhor amado, perdoe-nos as dificuldades, mas a cada dia que lemos uma página, a cada dia que ouvimos uma fala salutar, nós vamos nos libertando dessas amarras e nos sentindo mais leves, mais próximos de Deus nosso Pai. E nesse gesto de agradecimento, de reconhecimento pela oportunidade da noite, nós convidamos a todos para a reflexão do estudo do Evangelho nesta noite de hoje, dando graças a Deus. Hoje, então, nós vamos refletir, pensarmos um pouco sobre a compaixão. E para iniciarmos esta reflexão, nós buscamos num livro intitulado Palavras do Coração, psicografia, ditado pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Palavras do Coração. Meimei quem ditou. Ela, então, traz uma história ilustrativa para falarmos deste sentimento, dessa virtude que deve ser conquistada, trabalhada, construída por cada um de nós. O título da história, da leitura, é Verdade e Compaixão. Conta-nos Meimei que um certo devoto, um homem religioso, ele desejava ardentemente servir com compaixão. Ele desejava sentir a compaixão. E ele experimentava, com essa atitude, com esse gesto de devoção que ele tinha, ele experimentava uma verdadeira piedade para com seus irmãos que sofriam. Quando alguns desses companheiros, entravam em desespero, caíam na delinquência, eis que esse devoto os acudia, os assistia, transferindo aquela revolta, aquele desespero, aquela falta de fé e resignação, e receitava-lhe, com carinho, com gentileza, uma pequena advertência, uma pequena reprimenda para com este gesto.
Depois que o devoto fazia isto, ele sabia que a angústia, a tristeza, às vezes, perpassavam nos corações de algumas pessoas e que deixavam essas pessoas caídas, tombadas sob o fardo das provações. E muitas vezes nós não temos força para levantar diante das provações. Não temos força de carregar a nossa cruz. Não temos força de levantar os olhos, de levantar os ombros. E assim, ele fazia aquela reprimenda e muitas vezes ele entrava em remorso, arrependido de ter chamado a atenção dos seus companheiros e lastimando a incompreensão. Então ele ficava ali sentido com essa atitude. Ele ficava, na verdade, era desolado consigo mesmo, porque ele procurava orientar os seus companheiros, os seus irmãos, também devotos, mas às vezes ele era repressor. Ele não sabia como usar a palavra, como usar a orientação com compaixão. Num determinado dia, em uma reunião mediúnica, o devoto resolveu consultar o mentor espiritual da reunião. E ele então disse ao mentor: companheiro e amigo, como fazer para sentir compaixão, para guardá-la sem perder? Como fazer isto? O espírito amigo, o interpelado, pensou um pouco e disse: filho, ninguém consegue assimilar a compaixão sem passar pela verdade. Ninguém consegue assimilar a compaixão sem passar pela verdade. O devoto fez a pergunta ao interpelado: pela verdade? Aí o companheiro, o espírito, disse: a verdade é amarga, por vezes. Ela espanca. E usando de um chicote, às vezes é preciso usar de um chicote entretecido de fel, porque a verdade muitas vezes dói. Então o fiel olhou absorveu aquelas palavras, mas sem muito entendimento. Não compreendeu direito o que o mentor quis dizer. Mas o mentor insistiu, o espírito amigo insistiu. Olha, mesmo com semelhante interpretação, porque você não está entendendo o que é a verdade, que tem que absorver, conhecer primeiro a verdade, a realidade é esta, e eu vou te dizer. Volta, falou pro devoto, volta ao recanto das tuas meditações e roga ao Senhor para que a verdade te possa instruir. Ele entendeu muito menos. Voltar ao recanto das minhas meditações. Olha, observe a você mesmo, volta para dentro. Não observa só o exterior. Volta para dentro de si, tá? E observa a verdade que está aí sob os seus olhos, para que essa verdade possa te instruir. O que o devoto fez? Terminou a reunião, ele regressou ao seu lar e, na hora de dormir, ele rogou aos céus para que a verdade o esclarecesse. E nos dois sentidos, né? Para que ele pudesse entender o que o mentor falou, que era uma verdade, e para que ele aprendesse a verdade e a verdade o esclarecesse. Passou-se o tempo, decorrido algum tempo, numa daquelas noites mais tranquilas, ele dormiu e se viu fora do corpo. E notando que ele estava banhado de uma luz, uma estranha luz, banhava
o seu entendimento, a sua lucidez espiritual. Então, esse devoto começou a caminhar dentro da casa dele, dentro da sua residência, desdobrado em corpo físico, no sono. Caminhou, encontrou o pai. O pai também estava em desdobramento pelo sono, fora da vestimenta física, né? Então, ele encontrou o pai ali na sala. E ele notou, então, que o pai estava diferente. Havia uma mudança ali no seu pai. Ele não era aquele cidadão maltratado pelo tempo. Não era aquele cidadão que suportava as lutas domésticas com aparente tolerância. Ele observou que o seu pai era um homem sedento de liberdade e que ele falava desabridamente, falava sem nenhum receio sobre as paixões que ele ocultava dentro de si. O devoto assustou de reconhecer no pai aquelas atitudes. Aí ele andou mais de um pouco dentro de casa. Desdobrado pelo sono, ele encontrou a sua mãe, na forma espiritual. E ele não viu na mãe aquela pastora dedicada, aquela mulher abnegada que conduzia a família com palavras de amor, com gestos de bênçãos. Aquela mulher apresentava-se bela, mas sofrida. E ela era cheia de queixas. Ela reclamava que estava cansada do cativeiro. Se sentia escravizada e estava cansada da ingratidão dos seus familiares. Ele não conhecia essa mãe, esse lado da sua mãe. Aí ele lembrou que tinha 2 irmãos e foi procurar os 2 irmãos, também desdobrados pelo sono, ali dentro da casa. E esses 2 irmãos surgiram para eles, o rapaz, na condição de uma pessoa sombria, uma pessoa entristecida. E a moça, ela expressava uma menina sofisticada, mas todos 2 extremamente revoltados contra os pais, contra as regras da casa, contra as diretrizes do lar. Vejam só quem que ele encontrou. Assombrado, assustado, o que ele fez? Correu para a via pública, foi para a rua, desdobrado no sono. E ali ele olhava as pessoas. E ele reconheceu nas pessoas, em trânsito, aquelas pessoas que iam para lá e para cá. E essas pessoas usavam uma certa máscara. E eles se escondiam atrás desta máscara. Essas pessoas eram personagens. Não eram elas. Na realidade, ele conhecia muitas daquelas pessoas, mas ele via que aquelas pessoas eram pessoas modificadas. Pessoas que não traziam a sinceridade do que apresentavam em estado de vigilância. Então ele viu homens, mulheres, bons, maus, boas, más. Ele viu moços, ele viu idosos, ele viu pessoas lá na rua que eram consideradas corretas, mas que estavam sob um disfarce. Todas elas disfarçadas, todas elas sorrindo por fora, mas trazendo no interior certas dificuldades, certas doenças, indecisões, insegurança e perturbação.
nesse momento, com aquele susto de defrontar com a verdade, porque ele estava se defrontando com a verdade, ele retomou o próprio corpo, assustado, e aí ele experimentou uma verdadeira compaixão pelos pais, pelos irmãos e pelas pessoas que ele encontrou na rua. E ele orou em lágrimas, e ele disse: Deus de bondade, compadece-te de nós, porque na terra nós todos somos teus filhos necessitados. Quando ele acordou, ele reuniu os familiares, os pais e os irmãos, e contou-lhes o que havia sucedido, do desdobramento. Os parentes, atenciosos, porém silenciosos, ouviram-no sorrindo, mas ninguém acreditou. Então, o devoto passou por essa experiência de enfrentar a verdade para entender o significado da compaixão. E compaixão, segundo a terminologia, né? A etimologia da palavra, significa paixão, simpatia, sentir com, sofrer com, vencer a indiferença e olharmos o outro. Olharmos com compaixão, enxergar a dor do outro e atuar sobre ela, na colaboração, na fraternidade, na solidariedade, no silêncio. E aí nós não vamos esquecer que o maior exemplo que Cristo nos falou sobre compaixão é da parábola do bom samaritano. A compaixão, né, que o samaritano teve para com aquele ferido do caminho, sentimento, ato, ação, ele realizou, ele agiu, ele conseguiu, o samaritano conseguiu ver a dor oculta daquele que estava no caminho. Quando nós temos compaixão, quando nós exercitamos essa virtude, nós enxergamos a dor oculta do casebre, mas também enxergamos a dor oculta da mansão. Elas existem tanto de um lado quanto de outro, tanto em uma casa simples, singela, quanto num palácio, quanto num casarão rico. Então, contemplando a multidão, Jesus fazia isso, contemplando a multidão, encheu-se de compaixão para ela, para com ela, ou por ela. Encheu-se de compaixão. O que Jesus fez? Nós acabamos de dizer, ele estava para com aquele povo, ele sentia com aquele povo, ele sofria com a dor daqueles que o seguiam. Ele vencia a indiferença e olhava a multidão com os olhos da caridade. Porque nós não podemos falar em compaixão sem falarmos de caridade. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois ela estava cansada, estava abatida, a multidão estava cansada, estava abatida, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus era o pastor. Jesus comandava, Jesus orientava, Jesus conduzia o seu pastoreio, conduzia aquelas ovelhas. Ele teve compaixão das massas infelizes. O devoto teve compaixão das pessoas que estavam na via pública, compaixão do seu pai e da sua mãe, que também tinham máscaras. Eles não eram realmente
o que eles apresentavam quando estavam no estado de vigília, porque trazia um processo de sofrimento interno, de sombras internas, em que determinados momentos nós tiramos essa indiferença, nós deixamos cair a máscara e demonstramos quem nós somos. Mas Jesus, quando olhava para a multidão e que ele tinha compaixão, ele não se trata daquela compaixão que tem pena, daquela compaixão que inferioriza, daquela compaixão que deixa a pessoa no estado de desconforto. Não. Então, não é aquela compaixão de assim que se apiada de uma forma descaridosa, diríamos assim. Mas é aquela dinâmica que atende às necessidades, assim como o samaritano atendeu às necessidades. É aquela dinâmica que diminui a carga, a dor dos sofrimentos. É isso que Jesus fazia. Ele tinha aquele gesto, ele tinha aquele magnetismo, aquela força interior que diminuía a carga de sofrimento da massa, do povo. E ele curava as enfermidades, porque ele tinha compaixão. Ele curava as dores daqueles que eles buscavam, segundo Amélia Rodrigues. E nós precisamos, então, exercer esse sentimento, essa atitude, aprender. E o aprendizado da compaixão começa das coisas mais simples. Os nossos olhos que olham, o nosso pensamento que vai trabalhando assim, sabe, ininterruptamente, com julgamentos antecipados sobre as pessoas, sobre as falas, sobre as posturas, os gestos das pessoas. Então, de uma maneira popular, de uma maneira simples de dizer, o que é ter compaixão? Compaixão é a vontade de minimizar a dor dos outros. Minimizar, diminuir a dor do outro. Se a gente não pode curar as feridas como Jesus curou, nós podemos ter compaixão e comprar uma pomada para suavizar a dor. Se nós não podemos dar de retorno a visão ao cego, nós podemos auxiliá-lo a adquirir talvez um óculos, ou a ir a um médico, ou a ter a sua leitura, os seus livros em braille, para suavizar a sua dor de ser cego. Isso é compaixão. Então, a compaixão é buscar diminuir, é buscar beneficiar o outro, diminuindo a sua dor, o seu padecimento. É agir para solucionar. Né? E aí nós lembramos, o que o bom samaritano fez? Ele agiu. Ele agiu. Ele não só pesou as feridas, limpou as feridas, como ele teve atitude. Ele buscou solução. Isso é compaixão. Levou, colocou num cavalo. Levou o samaritano para a hospedaria. Ordenou que cuidasse dele. Olha, cuide dele. Quando eu voltar, eu acerto com você. Olha, cuide dele como se fosse eu. Então, é essa ação. Compaixão é ação para melhorar a vida de quem não teve as mesmas oportunidades. Melhorar a vida de quem não está num momento de tranquilidade, de serenidade, como nós estamos. Compaixão é diminuir a nossa indiferença. Porque, amigos, quer dor maior do que a indiferença? A indiferença é um gesto até de dureza do coração.
ser dureza dos sentimentos. A tristeza do outro toca-nos a alma. O padecimento do outro, material, padecimento espiritual, padecimento psicológico, nos emociona, nos comove. Então, compaixão é compadecer-se. Então, nós nos compadecemos. É vontade que temos de livrar o próximo daquele sofrimento que parece ser muito pesado, que parece ser duradouro, E Jesus nos permite olharmos o próximo com esse gesto da caridade mais pura, da caridade mais sublime, mais refinada, para chegar à compaixão. Diz-nos Emmanuel no livro Ceifa de Luz, ele diz assim: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Olha o que é ter compaixão. A porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Ninguém adquire a piedade, está lá no livro no Evangelho, uma leitura sobre a piedade, que é a compaixão. Ninguém adquire a piedade, a compaixão, sem construí-la. Então, a compaixão não é transferência. Eu não transfiro para o outro o meu sentimento. A compaixão, ela é ativa, ela é dinâmica, ela não adormece, ela não espera acontecer, e ela trabalha pelo bem geral. Isso é a compaixão. É um tratamento que nós damos ao nosso próximo, um tratamento justo. É um tratamento elevado que a gente presta àqueles que necessitam do nosso perdão, da nossa misericórdia, da nossa desculpa. Isso é um sentimento de compaixão. Nós não precisamos ter grandes atos como o samaritano. Mas a compaixão começa das atitudes mínimas, de controlarmos a nossa língua, de controlarmos os nossos ouvidos, colocar um tampão nos ouvidos, quando nós não devemos ouvir o que não precisa ser ouvido. E nós refletimos com uma pergunta: com que frequência nós temos visitado a cidadela do amor, o vilarejo da compaixão? Com que frequência? Que exercício é esse? Por que nos custa tanto esse exercício? Por que ele está tão escasso, né? Na atual existência nossa, na atual sociedade, na atual conjuntura da Terra? Por que o sentimento de compaixão está tão escasso? Será que é porque nós nos habituamos com os problemas? Será que é porque nós nos habituamos em ver pessoas nas ruas? Passamos sem perceber os sofrimentos do nosso próximo? É a vida, é essa correria, é essa busca de exteriores que apaga em nós o sentimento da compaixão? É isso? Será que é porque nós estamos mergulhados em nossas próprias necessidades? E nós deixamos o nosso irmão à mercê, né? Fica alheio, nós ficamos alheio às necessidades do nosso próximo? Nós nos resguardamos numa couraça de indiferença, de coração endurecido? Ou nós nos poupamos das aflições? O que nós fazemos? Por que esse sentimento
nós temos tanta restrição para com este nobre sentimento, para com essa nobre virtude? Por que nós deixamos de nos interessar pelos outros? Por que nós nos esquecemos do outro? Por que a gente esquece com tanta facilidade? Por que nós nos envolvemos com superficialidades imediatistas, insignificantes, fúteis? Por quê? Nosso coração está cheio de compaixão ainda. E nós avançamos, mas muitas vezes com atitude de impiedade, para com o nosso próximo. Quantos de nós esquecemos da compaixão para com os nossos pais já velhinhos? Olha, basta olhar as notícias dos padecimentos das crianças, dos abusos, da violência. Porque o sentimento da compaixão ainda não nos visitou. Porque nós fugimos dela. Nós nos distanciamos dela por livre e espontânea vontade. E nós vivemos para nós, para o nosso ego. Nós vivemos para o nosso núcleo pequenininho, que é o núcleo familiar. No entanto, Jesus, ele falava e tinha compaixão da multidão. E nós temos compaixão para com o coletivo? Ainda não. E nem nos preocupamos, às vezes, de exercitarmos a compaixão para com os grupos menores, que são os grupos religiosos, dentro da casa espírita. Quantas vezes a gente falta com o sentimento de compaixão nos templos religiosos? Então, a compaixão, ela está acima da emotividade. Não é só ter emoção. Nossa, eu fiquei tão emotiva em ver a situação do fulano. Não, ela está acima da emotividade. Porque senão essa emotividade, ela se torna desequilibrada e vazia quando a gente não age. Ficou apenas na superficialidade. A compaixão faz com que a gente tenha atitude, se movimente, agindo, enquanto um chora, lamenta, um grita. A compaixão nos faz socorrer. Então, isso é compaixão. É socorrer, fazer o socorro. E não apenas ter o sentimento apiedado. Ah, eu tive uma piedade, eu tenho um sentimento de piedade. Então, qual é o convite dos benfeitores amigos? Que a compaixão deve ser aquele gesto espontâneo, de dentro para fora, para o equilíbrio nosso e o equilíbrio psicológico do outro. E deve nos fazer refletir em torno das situações, dos fatos que atingem o que mora na rua, o que mora dentro de casa, o que mora da direita, da esquerda, à frente, atrás, o que mora em outra cidade, em outro país, porque somos todos irmãos. A compaixão não tem cor, não tem raça. Compaixão é compaixão pela humanidade. É possível que a gente não dê conta ainda de resolver grandes problemas, e não damos mesmo, tá? É possível que ainda não damos conta de resolver grandes programações, grandes pretensões. Mas é possível alimentar dentro de nós o desejo de auxiliar, o desejo de compartilhar com o outro,
o desejo de amparar o outro, de proporcionar ao outro momentos de maior tranquilidade, momentos de disposições físicas, disposições materiais, momentos de alívio das suas tensões. É possível. Por quê? Porque isso vai se transformar em recursos de amor ao próximo. E é esse amor ao próximo que Jesus tinha e tem em abundância. E aí nos diz Joana de Ângeles: desenvolva esse sentimento de compaixão para com o teu próximo. Ela fala no imperativo. Desenvolva esse sentimento de compaixão com o teu próximo. O mundo, para com o mundo. E compadece-te das limitações, das deficiências de cada um deles. Não foi o que o devoto fez? Olhou as limitações do pai, as limitações dos irmãos e as limitações de quem estava na rua, os transeuntes. E a Joana ainda diz: faça isso e cresça no rumo do grande poder, no rumo de Deus. Cresça isso no rumo para Deus, para irmos até Deus. Encerrando a nossa reflexão, nós vamos lembrar então que lá no capítulo do Evangelho, para dar uma lidinha ali sobre a piedade, que é traduzido para nós em compaixão. A piedade, ela exprime isso, essa compreensão, tá? É a compreensão clara do amor. Quando a gente não tem a compreensão clara, lúcida do amor, nós deixamos de alimentá-la com o óleo que assegura o equilíbrio da máquina psicológica, emocional nossa. Nós precisamos untar a nossa máquina com o óleo do progresso, com o óleo dos recursos psicológicos. Mas recordemos, hein? Que a bondade de Jesus, até hoje a bondade do Senhor, tolera os nossos erros. Até hoje Ele nos tolera. E a gente não dá conta de tolerar, assim, ó, uma caidinha de um dos nossos companheiros. Não damos conta. Nós caímos de reprimenda. Então vamos fazer igual o devoto. Vamos aprender a verdade? Primeiro, porque somente através da profunda compaixão de uns para com os outros é que nós vamos atingir a comunhão dos sentimentos, a comunhão pura das nossas intenções, a comunhão pura com Deus. Foi assim que Jesus conseguiu essa comunhão, ele fez esse caminho, ele fez essa trajetória. Ele foi igual a gente um dia, mas ele fez essa trajetória. Então nós encerramos a nossa fala para dizer assim, olha, nós temos uma grande oficina de trabalho, uma grande seara, um grande campo de trabalho, que é este mundo de Deus aí, esse mundo imenso. E quantas oportunidades a gente tem de sermos piedosos para com o trabalho do próximo que não faz tão bem. Quantas vezes nós temos oportunidade de renúncia, de dedicação, de exemplificar quantas oportunidades para repetir a lição. E vamos pedir a Deus que nos sustente a cada dia, porque a vida vai se incumbir de fazermos com que os nossos talentos da compaixão
se multipliquem algum dia na nossa existência. Muito obrigada, porque vocês foram muito atenciosos, nos sustentaram com seu carinho, com seus olhares e suas vibrações. Obrigada pela atenção e paciência, viu? Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Levar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelas reflexões, gratidão pelas lições. Gostaria de pedir pelos aflitos, pelos doentes, pelos ignorantes, que eles possam ser amparados e consolados. Que o Mestre nos acompanhe hoje e sempre, e que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.